Pessoal, boa noite. Nossa aulinha. Boa noite dela, bem-vinda aí. Por motivo de força maior, ela vai ser feita de forma remota, certo? E essa vai ser a nossa última aula, né? O nosso último assunto para a prova, certo? Nossa próxima aula vai ser uma revisão, tá certo? Essa revisão, ela será presencial, tá certo? E, inclusive, essa vai ser a nossa última atividade, tá certo? Que aí vocês vão precisar me entregar no dia da prova, no dia 11/4. Vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre estratégia e produção, né? Ou seja, de que forma, né, a gestão, né, a administração de um processo, né, de produção, ela vai estar linkado à estratégia adotada pela empresa, né? Ou seja, você precisa estar alinhado com os objetivos da empresa. De uma maneira geral, se a empresa ela tem uma visão, certo? Você precisa estar, já que você pertence ao grupo da empresa, você precisa estar alinhado aos conceitos adotados pela empresa. Então, primeira coisa, então, olha só, o termo estratégia tá? Ela tem origem militar, né? Não é que não, vocês vão lembrar daquela cena do filme do Tropa de Elite, certo? Tropa de Elite. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no Zap que alguém me ligou e eu vou dizer que eu estou dando aula, não vou poder atender rapidinho. Vocês devem lembrar do Tropa de Elite, né? Em uma das cenas, ele fala exatamente sobre a definição do estratégia, né? Do estratégia, né? Do grego significa qualidade e a habilidade do general. Ou seja, é a qualidade do gestor, do líder, em conduzir a sua equipe, né, em prol de um objetivo. Tá certo? De forma a atingir os objetivos estabelecidos. Então, não é possível deixar de comparar a dinâmica vivida pelas empresas com uma verdadeira guerra, né? Partindo dessa etimologia, podemos inferir a definição de estratégia de produção da seguinte maneira: é a mobilização dos recursos, tá certo? Organizacionais de forma organizada e planejada, certo? Quando a gente trabalha na parte de gerenciamento de projetos, que é algo de muitos de vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, vocês vão ter 3 pilares, né? Vocês vão ter o planejamento, né? Vocês vão ter o orçamento, saber quanto custa, né? Essa mobilização dos recursos e precisa controlar, né? O processo. Certo? Então, vocês vão estar acostumados a sempre andar nesse tripé. Planejou, orçou e controlou. Né? De modo que possam maximizar as possibilidades de atingir os objetivos traçados pela empresa e, da mesma forma, minimizar o risco das tomadas de decisão. Tá certo? Existe uma disciplina, vocês da administração ou já pagaram ou irão pagar, que ela vai gerar alguns modelos matemáticos e vai utilizar, né, um processo para escolha de decisão. De que forma?
para você ter, não é garantia de sucesso, mas é exatamente para isso, para maximizar a chance daquilo que você planejou dar certo. Da mesma forma, minimizar o risco na hora de você tomar a decisão, né? Você tem exatamente um reforço na hora de tomar. Então, na hora que a gente fala em estratégia corporativa, eu tenho a parte operacional, né, que é a base da nossa pirâmide, o tático e o estratégico. Né? É como se fosse os diretores, os supervisores e o pessoal operacional. Tá? Então, quando se fala em estratégia, é coisa para, né, parte dos donos da empresa. Então, lá, o estratégia se refere às grandes decisões tomadas em uma empresa, normalmente pelo grupo diretivo. Né? Se é tomada decisão, é briga de cachorro grande. O tático é do nível gerencial, né? Os gerentes, supervisores, superintendentes. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, definição no fornecedor dos novos equipamentos necessários à nova linha de produtos. Essa escolha, né, não é do diretor lá em cima. Né? O diretor escolhe o quê? Iremos lançar uma nova linha de produtos. Tá certo? Então, a decisão da direção é lançar a nova linha. O tático é definir quem será o fornecedor dos equipamentos para essa nossa linha de produção, né, de produtos, essa nova linha. Então, tem o porquê de gerir estrategicamente a operação. Então, segundo Skinner, né, aponta os seguintes motivos. Né? Eu tenho a questão de dirigir, coordenar processos e operações. Na parte do desenvolvimento, projetar, formatar processos, produtos e serviços. Na parte de entrega, planejar, deixa eu voltar que eu planejar e controlar operações em andamento e desenvolver melhorias às capacidades da operação. Veja que aí vai trabalhar com um ciclo, certo? Bom, nós vamos controlar, né? Projetar, entregar e melhorar, certo? Aí, ó, as operações tanto de manufatura como de serviços envolvem uma grande quantidade de situações. A maior parte, aí é onde o dono da empresa se importa, né? A parte dos investimentos em capital das empresas. Né? Esse volume de investimento nos faz concluir que facilmente os resultados operacionais e financeiros da organização têm grande dependência do sucesso da gestão e da organização da produção. E também, a maioria das decisões das operações inclui o quê? Recurso físico, cuja natureza implica em inércia decisória. Inércia é uma resistência de mudança, certo? Em outras palavras, decorre um tempo entre a tomada de decisão e a percepção de seu efeito. Né? Às vezes tem algumas medidas que são tomadas que o efeito é de médio a longo prazo. Né? Outras, por exemplo, vamos lá, o time de Santa Cruz, né, foi eliminado de uma competição. O que a diretoria fez? Demitiu o treinador e colocou outro treinador. Né? E, por acaso, o Santa Cruz jogou o próximo jogo e venceu. Foram os mesmos jogadores, não mudou nada. Então, assim, não dá para, né, dizer que essa tomada já obteve um resultado. Ainda cedo para você, né, chegar a qualquer tipo de conclusão, certo? Mas aí você tem a questão de você capacitar os funcionários, aí acha que logo no primeiro mês a sua produção já vai duplicar, certo? Então, e precisa de um certo tempo para você implantar, né?
e o próprio funcionário ele mudar a forma de agir, a forma de pensar, né? Nesse caso aí. Essas decisões, uma vez que tomam efeito, são praticamente irreversíveis, ou seja, né? Porque depois dessa tomada, né, essa mudança, ela passa a ser rotina da empresa, praticamente não se volta mais atrás, né? Primeiro, porque o pessoal já se acostumou. Se deu certo, né? Então, seja por uma questão do alto custo, primeiro, né? Você investiu e agora você vai deixar de usar o aplicativo que você contratou, né? Isso implica em responsabilidade da tomada de decisão. Ou seja, se você, eu vou comprar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou comprar uma impressora 3D, né? Porque eu quero fazer algumas coisas para vender, vamos dizer assim. Aí o cara chega lá na internet, compra a melhor impressora 3D, sei lá, R$ 8.000, R$ 10.000. Aí ela chega aqui, aí você faz 1, 2 peças, 3 peças, e aí depois faz feito menino, né? Abusa do brinquedo e deixa ele lá, certo? Então, às vezes, essa tomada de comprar o equipamento, ela implica uma certa responsabilidade, né? Decisões estratégicas impactam diretamente sobre a forma como a empresa será capaz de competir no mercado. Aí já falou aqui, para quem chegou depois da disciplina ter iniciado, que a base de sustentabilidade de uma empresa está baseada na qualidade, né? A qualidade é que vai garantir a produção da empresa, né? A produção da empresa vai garantir a competitividade da empresa no mercado. E com a competitividade existente, você consegue sobreviver, né, diante dos seus concorrentes. Então, significa dizer que essa conexão entre produção e gestão é diretamente ligado ao resultado obtido, pelo fato de ser a produção a geradora de valor da organização e também a grande consumidora de recursos. É aquela história. Se eu estou na área de produção e é onde que eu vou agregar valor ao meu produto para eu poder vender por um valor mais caro, logicamente vai ser a área da empresa que vai consumir mais recursos. A sua gestão não pode ser restrita com visão de curto prazo, introspectiva e reativa. A dinâmica dos negócios não permite isso. A gente não pode ficar esperando. A gente precisa se antecipar, prever, certo? De uma forma responsável. Então, Slack afirma que a estratégia de operações seria um padrão que orienta as tomadas de decisão em vários diversos níveis da organização, formatando a visão de longo prazo, objetivo, capacidade de operação, além de consolidar a sua contribuição para a estratégia corporativa. Então, veja, você precisa ter aquela ideia, olha, eu quero, daqui a 10 anos, né, que a nossa empresa seja a maior empresa da Zona Norte da cidade do Recife. Então, se eu tenho uma visão a médio ou a longo prazo, eu preciso o quê? Formatar, né, a visão de acordo com os meus objetivos e as minhas capacidades de produção. Certo? Então, nem sempre estratégias são bem elaboradas, ou seja, se faz de qualquer jeito, né? Uma dos maiores entraves para o sucesso da estratégia é a diferença de interpretação, é a tal da comunicação dentro da empresa. O chefe pensa uma coisa, né? E o funcionário pensa outro, ou seja, interesses pessoais, valores, percepções diferentes, política organizacional, disputa de poder, tudo que a gente está falando aqui tem nada a ver com as empresas hoje em dia, né? É algo que acontece em outro planeta, né? Interesse pessoal, né? Disputa pelo poder, né? Então, inúmeras causas para esse fenômeno. Então, esse fenômeno da interpretação da estratégia ao longo do prazo, da pirâmide, a organização foi chamada por Ballum e Johnson de sense making, né? Que na tradução livre poderia ser fazendo sentido, né? Sense making, né?
fazendo sentido. Então, aí que está. Então, aí, ao lado esquerdo, eu tenho um ambiente sem sense making, né? Ou seja, eu tenho a estratégia definida, alta gerência, média gerência, base da organização. Então, aqui eu tenho uma estratégia X, Y, Z. Quando chega na gerência, por um daqueles, né, casos que a gente falou, né, interesse pessoal, né, eu tenho uma estratégia diferente. E aí, quando chega na base operacional, quem vai mandar é a estratégia que sai daqui. Então, se essa daqui não estiver alinhada com essa, os resultados, eles são inesperados. Pode estar certo? Pode estar certo? Pode. Mas é algo que é uma roleta russa. Já aqui, ó, dentro onde todos os setores, eles compraram a mesma ideia, eu tenho resultados que são planejados. Eles são esperados se obter. Ou seja, a chance de chegar é maior do que desse aqui. Aqui você vai ter que contar com a sorte. Desse aqui, um pouquinho de sorte é bom, mas não é o fator principal. Aqui não. Aqui você vai ter que acender muita vela para que você consiga alcançar este resultado aqui partindo de outra estratégia. Então, raramente você vai encontrar outra coisa. Se der sorte, o resultado pode ser... Olha lá. Então, ó, sugere que a produção teria 3 papéis da organização. A parte de ser implementadora, né? Ou seja, fazer acontecer, colocar em prática. Apoiadora, ou seja, apoiar a estratégia. Para quê? Para garantir isso aqui, ó. Para garantir essa uniformidade da estratégia. Então, eu tenho que defender, apoiar a estratégia que vem do setor estratégico, né? E impulsionar. Ou seja, é aquela história. Eu tenho que implantar, eu preciso apoiar e preciso impulsionar a parte de baixo, né? Quem está abaixo da gente na parte operacional. Então, como implementadora, cabe à produção colocar em prática as decisões. As decisões são abstratas, não tem nenhum sentido real se não forem colocadas em prática. Essa é aquela história. Uma ideia sem um plano é apenas uma ideia. Você não vai chegar a resultado nenhum. Então, em outras palavras, as coisas acontecem porque a produção coloca as decisões em prática. Lembra que eu falei? O feito é melhor que o perfeito. Do que se viria a decisão de lançar um produto para atender a um determinado nicho de mercado se a produção não o projetasse, produzisse e disponibilizasse para a distribuição ao mercado. Ou seja, eu pensei num produto e nunca lancei. Ou seja, não adiantou nada. Quanto apoiadora, né? A produção tem a responsabilidade de criar as condições para que a estratégia seja colocada em prática. Então, veja a importância da gestão, né? Além de colocar em prática, eu tenho que criar condições para que eu consiga colocar em prática a estratégia que é a visão da empresa. Então, é a produção que se adaptando à estratégia, não a estratégia se adaptando às condições de produção. Exatamente isso. Aqui a gente tem um dilema, né? Quem trabalha em indústria é exatamente isso, né? A estratégia, a produção é que quem se adapta à estratégia. E às vezes a gente quer adaptar a gente. É aquela história. É o rabo balançando o cachorro, né? Não é a estratégia da empresa que tem que se adaptar à minha forma de trabalho, não. Né? É por isso que muitas vezes aqueles gênios, né, os caras, né, superdotados, têm muita dificuldade em trabalhar em equipe, por quê? Porque se quer
que a empresa se adapte à forma que ele vê o mundo. Tá? E não é bem assim, né? Ela está ali para produzir para a empresa. Então, vai só, tem um exemplo aí, ó. O diretor diz: vamos lançar uma linha de camisetas bem coloridas para atender aos jovens da região Nordeste. Ao que o gerente responde: impossível, seu diretor. A nossa máquina de estampar consegue reproduzir no máximo 4 cores. Não dá. Como se pode perceber, apoio definitivamente não é a base da resposta do gerente de produção. Contudo, será que a resposta não podia ser: seu diretor, a nossa máquina de estampar consegue reproduzir no máximo 4 cores. Precisaríamos de um tempo para que pudéssemos comprar uma máquina com capacidade necessária. Acredito que seriam necessários 2 meses e estaríamos prontos para esse tipo de lançamento. Então, pessoal, o cara não botou uma pá de terra na ideia lá do diretor, e além do mais, ainda foi além. Ele disse que hoje nós não conseguimos atender, mas se nós comprássemos uma máquina e aí daqui a 2 meses nós podemos colocar essa ideia em prática. Então, veja que o diretor, né, se ele continuasse esse diálogo, ele faça: quanto é? Faça a cotação da máquina. Porque ele vai ter o quê? Um valor para poder analisar se a ideia de lançar essa linha de camiseta vai valer a pena ou não. E aí, quem vai abortar a ideia não vai ser o gerente. Vai ser o próprio diretor. Ou seja, a empresa em si é que adaptou, né, a ideia que foi dada inicialmente. Então, ó, como impulsionadora, a produção oferece o diferencial que permite criar as condições para a perenidade do sucesso da empresa. Ou seja, quem trabalha em indústria e quando a intrusa vai ser certificada, né, na qualidade, no ISO 1000, no ISO, né, na certificação ISO, a parte mais fácil da empresa é conquistar o selo. A parte difícil é você permanecer com o selo, né? Porque você vai ser cobrado, né, por ações que você coloca no papel que você diz que executa. Então, ó, nessa situação, ela acaba oferecendo até mais do que se esperava dela, dando à empresa a possibilidade de escolhas. Encaixam-se nesse contexto os saltos tecnológicos, as melhorias de processo e coisas do gênero. Então, cabe à operação buscar a correção do entendimento da estratégia e dar sua efetiva contribuição. Ou seja, na medida, isso aqui é importante, na medida que se aumenta a capacidade de resposta da produção às demandas do mercado, maior seria o impacto de suas ações na estratégia corporativa. Veja que a gente já teve uma aulinha sobre capacidade, acho que foi a aula 2. Né? Então, a capacidade de resposta da produção à demanda de mercado. Então, quem vai dar a palavra final é o mercado, né? Para saber se eu consigo atender essa demanda. Então, os estágios. Estágio 1, indica uma produção que mais atrapalha do que ajuda na conquista dos objetivos estratégicos. Passiva, puramente reativa. Isso aqui é o tristeza, né? Isso aqui, ó, é o que ninguém quer. Uma produção que ela é passiva, inerte, puramente reativa, ou seja, ela só vai mostrar alguma reação se ela for provocada, ou seja, um chefe chega lá e dá um esporro na galera. Né? Você mostra-se incapaz de contribuir. Pior ainda, quando assume postura crítica e não colabora com a estratégia. Né? É aquela história, o cara está ali só para... Oi, dela. Ô, professor, o senhor está falando aí da parte de estratégia, né? De projeção, que é projetar também. Assim, eu
estou tendo muita dificuldade lá, eu trabalho na parte administrativa. E aí lá eu tenho que todos os dias, até o final da semana, planejar o resultado que eu tenho que dar toda quinta-feira. Aí é como o senhor falou aí, tipo assim, a gente planeja, mas tem que ver se vai dar certo, né? Porque assim, tudo é um planejamento. Então, assim, tem um período que eu consigo atingir a meta e tem outro período que eu não consigo atingir. E assim, para chegar a um resultado, eu identifiquei que assim, eu não dou o meu resultado, não bato a minha meta, porque eu dependo de pessoas, de outras pessoas que fazem por onde eu conseguir bater a minha meta. Então, assim, eu posso, todos os dias eu planejo, eu tento várias estratégias, mas mesmo assim, eu não estou conseguindo. E assim, às vezes eu fico tentando refletir como eu posso fazer para conseguir alcançar o objetivo que a empresa quer, né? E cobra, né? E cobra, né? E cobra, com E certeza. cobra, exatamente. E cobra. E veja só, aí você falou uma coisa importante, você planeja, certo? O planejar não garante sucesso. Não é garantido sucesso. Né? Agora, quanto mais. Questão, você vai entrar, você está nessa fase aqui do. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar você a fase que você está. Peraí, não, aqui não, peraí, desculpe. Vou precisar apresentar de novo aqui, só um minutinho. Você está nessa fase aqui, ó. Deixa eu. Aqui, ó. Você está nessa fase aqui, ó. Certo? Melhorar a capacidade de operação. Não estou conseguindo ver, não, aqui na tela, não. Ah, até porque eu não compartilhei. Ninguém está vendo, só eu. Peraí, rapidinho. Só eu. Pronto. Um minuto chega aí. Pronto, tá chegando. Tá vendo? Você está nessa fase aqui, ó. Certo? Porque nessa fase aqui, tinha que executar a melhoria, né? A partir de quê? Do controle. Então, vê só. Aí você tem que apresentar resultado aonde? Na quinta-feira, né? Positivo. E você apresenta o planejamento da sua equipe quando? Toda quinta-feira, só que assim, todos os dias eu tenho que ter uma estratégia de projetar o resultado que eu tenho que dar na quinta-feira. Aí, o que é que você tem algum feedback da equipe de ponta? O que é que não alcança? Então, meu gestor, ele conversa comigo e com as pessoas que trabalham junto comigo, e assim, ele pergunta, por que que vocês em si, ele fala no geral, vocês davam resultado e agora não está dando resultado. Então, assim, a gente tem várias sugestões o porquê a gente não está dando resultado, mas, enfim, a gente não chega ao ponto final se é realmente aquilo ali que a gente está precisando, mas eu tenho, assim, 90% que realmente que eu dependo para dar o meu resultado, eu dependo de outras pessoas. Um exemplo, Isso é. vou dar um exemplo para você entender o que é. Eu preciso que todas as lojas onde eu trabalho devolvam todas as embalagens. Então, meu resultado eu dependo dela mandar as embalagens. Então, se elas não mandarem, eu não vou dar o meu resultado. Então, a estratégia, eu entro em contato com elas, converso que se elas não devolverem, vai impactar no meu resultado, vai impactar no resultado da companhia, e às vezes ela diz que é porque não tem mão de obra para mandar, que não tem veículo, aí eu corro atrás de veículo, mesmo conseguindo veículo para elas, ela diz, mas chegou aqui, não deu tempo, enfim, elas falam todo esse processo. Mas Então, a loja é penalizada por alguma coisa? não, aí é onde está, que a gente É, diz que ela teria isso. que ser penalizada para poder cumprir com o procedimento. Exatamente. Aí você realmente tem coisas, porque se você depende, na verdade, assim, você depende de uma equipe que não é suportada a você, né? Você depende que a- essas embalagens cheguem pelo menos no meio de transporte. Aí sim. Mas se não tiver alguém lá,
Não adianta. Né? Mas vamos lá, a gente vai explorar mais isso aí. Ó, estágio 2, ó. A produção já tenta se comparar com os concorrentes. Ainda não tem capacidade criativa, mas já consegue identificar as melhores práticas da concorrência adequadas para o seu próprio uso. Ou seja, já melhorou algo, ou seja, ele consegue já identificar o que é que ele quer para ele. Né? Ou seja, é importante, né? Você que tem algum tipo de serviço, alguma coisa, vai no concorrente saber como é que ele atende, como é que ele, né, se comporta, né? A apresentação do trabalho dele. Então, tudo você vai ter que se analisar e usar de forma criativa, algo que ainda não está, que essa parte criativa é mais difícil, né? Porque o criativo aí tá mais para aquela história, se vira nos 30, né? Faz para dar um jeito. Estágio 3. Nesse estágio, a produção já está entre os melhores do mercado, ainda não é a melhor, mas já pode conseguir isso assimilando claramente os objetivos. Aqui já está uma coisa aqui, ó, né? O mercado, ele já reconhece o seu estado de produção. E aí, ó, nesse estágio, a produção já tem capacidade de oferecer diferenciais competitivos, ou seja, já vira referência no mercado, né? Referência. Para que a organização, deixando de ser mera executora, para ser partícipe efetiva da definição da estratégia global, ou seja, deixou de ser algo coadjuvante e passou a ser, assumir um papel de maior importância. Aí, nesses estágios que a gente está falando, ó, preparando a organização e internamente neutro, ou seja, passivo, né? Tão bom quanto os concorrentes, mas externamente neutro ainda. Claramente melhor na indústria. Internamente encorajador. Ou seja, já houve a mudança aqui, ó. E nesse último, externamente, eu já mudo desse nível aqui. Redefinir as expectativas da empresa. Então, ó, aqui tem a minha capacidade da operação e aqui eu tenho o meu impacto no meu objetivo estratégico. Então, ó, objetivos. Eu tenho a qualidade, produzir bens ou serviços com desempenho de qualidade mais alto do que a concorrência. Aqui é sacanagem, o cara botar como exemplo a Ferrari é pau. Né? Mas é por aí. Velocidade, ser mais ágil do que a concorrência no atendimento dos clientes. O Sedex, o McDonald's, ou o Disque Pizza, né? Os americanos têm muito essa história. Se a pizza não chegar em até 30 minutos, você não paga a pizza. Aí tem gente que liga para a pizza mais distante para poder tentar ganhar de cortesia, né? Isso é coisa de brasileiro, mas lá também tem isso. Confiabilidade, pessoal, tá? Confiabilidade. Então, ter a confiabilidade de entrega do bem. Você vê, né? A propaganda, né? Quando você vai comprar alguma coisa, olha, não é uma Brastemp, mas dá para o gasto. Né? Correio, bombeiro, né? Correio já foi melhor, né? Correio já foi melhor, mas tudo bem. Bombeiro não, é uma instituição que transparece confiança em toda pesquisa, onde o cidadão ele apresenta maior nível de confiança nos bombeiros. Flexibilidade, ser capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos, ou seja, defesa civil, empresa de serviços customizados, empresa que atende necessidade específica do cliente. Ou seja, eu preciso me adaptar ao cliente. Custo. Produzir bens ou serviços a custo mais baixo. Que vai depender de quem? Qual é o meu tipo de cliente que eu quero atender, né? Ético, social, essa parte é importante hoje em dia, né? Produzir bens, serviços, respeitando a... Boa, Júlia. Respeitando a ética dos negócios e a sociedade em geral. Certo? Então,
quando você fala na questão ética, você vai garantir que aquilo que se você faz, né? Porque tem certas coisas que você faz porque é lei, tá certo? E a ética são coisas que você faz porque é certo, certo? Porque tem muita coisa que fala assim, ó, às vezes, né, o cara faz alguma coisa e diz, ó, não não é ilícito, mas não é moral. Tem certas coisas que o cara não está infringindo a lei, mas também não é moral. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina você ter lá um político, um deputado federal, que mora em Brasília. E aí ele recebe auxílio moradia. Ele não está fazendo nada demais em receber, legalmente. Mas moralmente é algo que ele devia recusar receber. Certo? Então, quando se fala em ética, é fazer aquilo porque é certo e não porque é obrigado. Que aí não é ética. Né? É uma questão que é obrigado a você fazer. Então, não tem nada a ver de ética. Vamos lá. Vamos seguir. Então, ó, com esses objetivos, a decisão de tomada de decisão em qualquer nível da organização, aqueles 3 níveis, né? Diretoria, gestão e operacional, serão coerentes. Mas essa coerência, ela não pode ser uma coisa, gente, empurrada com ela abaixo, que muitas vezes acontece, ó, vai ser isso e acabou. Claro que tem algumas situações que às vezes tem que ser a coisa imposta, mas o comportamento da empresa é sempre esse, o nível de qualidade do ambiente de trabalho é péssimo, né? Então, ó, serão coerentes, a empresa vai ter o mesmo discurso em todas até, perdão, todos os setores, vai ter o mesmo setor, desculpa, o mesmo discurso. Que às vezes você vai para algum lugar, né, e você é atendido por alguns setores, você acha que são empresas dentro de uma empresa, concorrentes ainda. Certo? Então, todos os esforços vão para a mesma direção, evitando a palavra-chave desperdício de recurso de qualquer ordem. Então, ó, não se pode esquecer que aqui é um ponto de escolha. A organização não pode nem deve ser excelente em tudo. Não dá para abraçar o mundo. Né? Aqui podemos incorporar o conceito de trade-off. Ou seja, para a organização aumentar substancialmente o seu desempenho em todos os aspectos, é impossível. Tá certo? Não dá como você crescer em todos os setores. Um exemplo dessa escolha poderia ser a rede em Casa Bahia. Ela é reconhecidamente focada em um público de baixa renda, tendo como objetivo de desempenho básico o custo. Contudo, dificilmente ela seria capaz de atender um público de alto poder aquisitivo e extremamente exigente. Cuidado. Né? Porque agora, isso geralmente eu concordo com lojas físicas. Lojas físicas. Mas agora está no online, né? Então, mas nunca vai ser o tratamento para o público de poder alto. Imagina a pessoa que compra carro, né? O cara vai lá na Porsche, ele vai tomar água, ele vai tomar água francesa, né? Vai tomar uma água saborizada. Se comprar um carro, vai brindar com champanhe, certo? Na Casa Bahia, fatalmente vai ser feito isso. Né? O cara vai tomar no máximo um barecola, né, para conquistar lá a televisão que o cara comprou em 58 parcelas. Então, esse conceito de trade-offs pressupõe que aumentar o desempenho de um critério poderia prejudicar outro. Então, diante dessa ideia, essa questão do lençol curto, né? Puxa para cá, vai descobrir em outra extremidade. Então, quais são os 3 grupos que as empresas são classificadas? Tem, ó, os
qualificadores. A empresa deve trabalhar de forma social e ambientalmente aceitável se desejar participar do mercado desenvolvido. Ganhadores de pedidos. Se você oferecer produtos em consignação para o cliente que não tem certeza de quanto ele poderá revender, você estará oferecendo algo que lhe dá tranquilidade. Ou seja, acontece isso muito com loja de roupa, né? A moça dá lá, deixa lá na mesa, na casa do representante, 5 malas. Pronto, ao final do mês, o que tu não conseguir vender, tu devolve. Indiferente. Esse critério não afeta a adição de compra, ou seja, pouco importa, né? Se você produz extrato de tomate, não interessa ao cliente se você compra tomate do fornecedor A ou B. Então, se isso não faz do interesse do seu cliente, então, para você é indiferente se é do A ou de B. Tu vai comprar de onde? Do mais barato. Né? Se fizer interesse ao cliente, tu vai comprar do melhor. Falou? Me vendo? Eu estou, mas está cortando. Olha, lá no slide anterior fala que a empresa não pode ser excelente em tudo, né? Olha, vê só. Eu não gosto nunca, eu nunca gosto dessa parte de limite, né? Nunca, né? A palavra nunca, ela é total, né? Totalidade, né? Mas o problema aí, o que ele quer dizer, Josias, quando ele fala que nunca, é porque, assim, para se atingir isso, se gasta muito dinheiro e muita energia. Entendeu? Então, e se você quiser chegar nesse nível, tem que ser de uma forma planejada. Ó, vamos agora atacar, vamos melhorar esse ambiente, né? E de fazer de uma forma de quê? Que eu melhore aqui, mas não prejudique outro. Tá certo? Veja que a empresa não está nem querendo que melhore, apesar da empresa quer que não caia o rendimento. Por exemplo, tu chega no setor A e promete uma gratificação somente para o setor A. O setor B diz, bicho, né? Por que eu não tenho direito? Também, certo? Se a empresa não souber transmitir essa informação para o cliente interno, né, para o colaborador, bicho, a gente está trabalhando com o ser humano, né? Ser humano é totalmente, né? É carne, né? Então, assim, o cara ficou chateado, ele já vai no dia abusado, né? Ou às vezes, o cara chega na empresa todo dia, meia hora antes. Ele vai começar a chegar na hora, né? Ou seja, já sabe que o cara está indo sem nenhuma perspectiva. Já sabe, rapaz, essa empresa aqui, ó, aquela frase que acho que todo mundo já falou aqui, essa empresa já deu o que tinha que dar para mim. Vou começar na primeira oportunidade, eu caio fora. Pronto, acabou-se, né? Se o cara está dentro da empresa, já, né, com a cabeça em trabalhar em outro lugar, a empresa não pode nem segurar o cara tem que fazer até o VAR. Né? O cara não pode ter um cara dentro da empresa sem estar satisfeito. Mas fala, Josias, eu te atrapalhei aí. Me ouvindo? Pronto. Estou ouvindo. É que assim, ela pode não ser excelente em tudo, realmente, mas ela pode ser líder durante décadas, como é o caso Isso. da Rede Globo e da Rádio Jornal. Certo? Né? Né? Mas não indica que ela seja, né? Agora você veja que elas atendem públicos diferentes. Né? Então você deu o exemplo de duas emissoras, mas elas atendem, né, públicos, o público, né? Apesar que hoje em dia o antigo público da Globo foi para o canal fechado. Né? Houve essa mudança, essa migração, né, do pessoal ir para o canal fechado. Então, hoje em dia, até concordo com você, está muito. Né? Por exemplo, na Globo, jamais teria um programa no nível de Carlinhos, por exemplo. Né? Porque não é o tipo de cliente que eles têm. Né? Agora, você veja que na Globo tem o Big Brother, na Record tem a Fazenda, veja que tem certos programas que aí sim, aí são tudo nivelado para baixo.
É uma categoria um pouco de menor, mas aí a empresa está vendendo e o cliente está satisfeito, acabou-se, né? Não tem que estar mexendo. Vamos lá. Beleza, Jones? Qualquer coisa, fala aí. Então, o que a empresa não pode esquecer é que investimento nesse critério leva a diferentes resultados. Então, investimentos que levam à melhoria do desempenho de ganhador de pedido tendem a ser recompensados com aumento de faturamento. Recurso aplicado aos qualificadores trará um retorno até que consiga chegar àquilo que o mercado busca. O retorno passa a ser menor. Você aí lembra aqui, ó, qualificador, sua empresa deve ser uma forma de ação social, né? É aquela história, né? Por que político, né, não investe em esgotamento sanitário? Apesar que agora tem lei, né, obrigação, agora é diferente. Mas por que não se faz? Porque tem uma pegada sustentável, ambiental, nota 1000. Mas a parte fica embaixo da terra. Você não tem visibilidade. Né? Então, se não tem visibilidade, o cara não quer. Como eu vou mostrar o que está aqui enterrado? Certo? Então, tem essa questão de ser de qualificadora. Os indiferentes sempre darão um retorno baixo, porque para ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção, então deixa a onda me levar. Com o entendimento de que a estratégia corporativa é determinante para a operação, vamos ver a questão da operação produtiva. Vamos lá. Então, vimos da parte corporativa, vamos agora para a produtiva. Aquele segundo item da pirâmide. Então, ela é um reflexo de onde? De cima para baixo. O famoso top-down. Então, é aquela história. O exemplo tem visto de cima, né? A estratégia da produção é apenas um reflexo do que o pensamento da empresa. A estratégia da produção é uma atividade de baixo para cima, agora da produção é o contrário. Né? Em que as melhorias da produção constrói a estratégia. Ou seja, a ideia, né, o discurso, ele vem de baixo para cima e a melhoria, ela vem de cima para baixo e a melhoria de baixo para cima, né? Porque quem vai colocar a mão na massa é que vai saber o que dá certo e o que dá errado. E aí vai chegar para o setor de cima, ó, precisa mudar e vai custar tanto. Aprova aí, o cara vai avaliar e vai liberar ou vai arquivar lá o pedido pela melhoria. A estratégia da produção envolve traduzir requisitos do mercado em decisões de produção, porque qualquer intervenção que aconteça dentro da empresa, ela tem que ter o quê? Ela precisa ter baseado no mercado. Não adianta você criar um produto que ninguém compra. Não adianta. Já teve fábrica de sapato que quebrou porque o sapato não se acabava. Poxa, por quê? O sapato era tão bom, tão resistente, que o cara comprava o sapato e não comprava outro. O que a empresa podia ter feito? Lançado outros modelos, né? Para o cara ter várias opções. Ficou parado no tempo, o cara compra um sapato e agora a empresa não existe mais. A estratégia de produção envolve explorar as capacidades dos recursos da produção em mercados eleitos, né? Mercados já consolidados. Aí tem esse gráfico interessante. Eu tenho a perspectiva top-down, ou seja, o que Dera estava falando, é a perspectiva da organização e espera da operação. A perspectiva da operação, o que é possível obter dos recursos que eu tenho disponível. Perspectiva bottom-up, né? É a experiência da operação sugere que seja feita, ou seja, a perspectiva que vem de cima com a perspectiva que vem da parte operacional. E sem esquecer da perspectiva do próprio mercado, né? É saber se o mercado está contente com aquilo que está recebendo.
professor. Oi. Olha, o que está embaixo é o que vai dar o resultado para que o que está em cima, que é o supervisor, o coordenador, possa bater a meta, atingir o resultado, correto? Veja, na verdade é o seguinte, o que vem de baixo é exatamente de acordo com a experiência, ele vai sugerir quais são as ações que devem ser feitas. Aí, ele tem que passar essa sugestão para aqui para cima e que a decisão é do cara lá de cima. Porque se eu quero fazer uma sugestão, provavelmente vai ter custo. Então, se tem custo, eu tenho que falar com o cara do dinheiro, ó, bicho. Eu preciso abrir mais um turno à noite. Né? Aí o cara vai ter que justificar, né? Exatamente porque à noite a gente está com um espaço ocioso e a gente pode aumentar 20% a produção. Ou seja, ele vai dar a sugestão, mas bater o martelo é o pessoal lá de cima. Na empresa que eu trabalho, Então, ó, na empresa que eu trabalho, a gente dá muita sim, sugestão, mas a diretoria nunca cata. é porque a sugestão geralmente vem com custo extra, não vem? Não, nem sempre. Às vezes é falta de treinamento, falta de comunicação, coisinhas que às vezes não tem a ver com dinheiro, tem a ver Ou, com. ou às vezes é só uma questão de valorização do funcionário. Né? Então, provavelmente é questão de criar um plano de carreira. Às vezes o cara diz, tem um cara que trabalha aqui na empresa, 10 vezes só como é que é. Suponha que o cara está na linha de produção. Aí tem um cara aqui que está 10 anos aqui na empresa. Aí surgiu uma vaga para supervisor. A empresa vai e contrata um cara de fora. Bicho, aquela lapada não foi só no cara que está 10 anos, não, pô. Foi no cara que está entrando, né? Porque ele sabe que a visão da empresa é não valorizar quem está dentro da casa. Então o cara começa a pensar, eu vou passar uma chuva aqui, vou aprender o que eu tenho que aprender, e depois eu vou para quem me pagar R$1 a mais. Certo? É o que acontece, infelizmente, né? Aí no slide anterior, o senhor falou que quem está no operacional vai dizer o que está precisando para que a Isso, você sabe, pô. diretoria determine Isso. a estratégia para bater aquele resultado, não é isso? Exatamente. Gente, Eu queria perguntar a Derla, que o senhor falou que a equipe de Derla não é subordinada a ela. O que é que eles dizem para resolver isso? Para que ela consiga coletar essas embalagens? O que é que o operacional dela fala? olha, na verdade, olha, dela vai responder se ela estiver ouvindo aí. Mas só tem duas formas, certo? Ou você penaliza quem não entrega, ou você bonifica com alguma forma quem está entregando no prazo. Aí a escolha é de quem está aí, né? Quem vai saber, porque penalizar pega mal, né? Pega mal porque, né? Se não é um cliente, né? Que se você é cliente ou é um braço, né? Da empresa, né? Aí pega mal essa questão de penalizar. Mas a questão de bonificar, né? Dar uma gratificação, infelizmente, bicho, é o fazer aí. Tá escutando dela aí? Pelo jeito, ela vai ter que dar bonificação, né? Porque a equipe dela não é Não sei. subordinada a ela, como o senhor mesmo falou. Mas o que ela pode fazer é dar essa sugestão ao supervisor dela. Que a palavra final não é dela, é do cara de cima. Né? Ou então, ir até a empresa que está dando nó cego, faz lá um workshop, né? Passa lá uma tarde na salinha de reunião, né? E mostra, né? A necessidade, a importância, né? Do trabalho deles para a empresa, para um bem maior, né? Porque se o cara... Porque, bicho, para a empresa, o fato de devolver a embalagem... Ó, Dela chegou. Vai lá, Dela. Ô, professor, eu não estava conseguindo, não, botar a mãozinha aqui, não, e responder a Josias aí, não. Assim, eles são meus clientes, né? Mas é como o professor falou aí,
ter que punir, teria que punir. Até porque nós somos uma empresa só, mas assim, punir no sentido deles entender que o resultado é um só. Não é só na parte que eu trabalho. O resultado é um só para a empresa geral. Mas o que o professor falou aí está correto. Assim, é a minha visão também no o que o professor falou, de eles se conscientizarem e ver que todos têm que dar o resultado. E não é só punir, dizer, se você não mandar, vai acontecer isso, vai sair do seu piano, enfim. Mas eles se conscientizarem, como muitos fazem isso, muitos me ajudam, mas infelizmente eu não dependo só de um, dois, cinco, eu dependo de todos. E o Exatamente. resultado é para todos, não é um só. Eu estou aqui, eu tô te escutando, dela, porque chegou uma mensagem aqui, tem uma aluna Bianca, que é novata, estava assim, não estava no grupo. Eu estou salvando aqui o contato dela aqui, peraí. Deixa eu salvar aqui. Não sei nem se ela conseguiu assistir a aula hoje, se alguém passou o link para ela. Mas vamos lá. Mas a ideia é essa, tem que dançar conforme a música, né? É valorizar a importância, né? Agora, vai chegar um ponto que a empresa precisa fazer, né, um reconhecimento, fazer uma placa, né? Olha, essa empresa é comprometida, né? Tem que fazer alguma coisa para que não tenha que ser uma coisa de envolva grana, porque tem que ser uma coisa apelar para o lado da sustentabilidade, da logística reversa, certo? Dar um selo verde para a empresa, para o cliente, né? Para pensar na natureza, para que ele possa fazer isso como propaganda, certo? Então, são certas ferramentas que a gente consegue. E o último caso é que vai para o faz-me rir, né? Aí não tem como, mas se a gente puder. Porque não é um cliente e outro, né? Então, lá. Só ver onde é que a gente está aqui, que tem muita slide hoje, tá? Hoje tá beleza. 28, ainda faltam 12, vamos lá. Mas o resto é mais figura, vamos lá. Vamos aqui. Então, eu teria aqui, precisamos definir a missão do negócio, definir os objetivos estratégicos, definir os objetivos de desempenho e definir a forma como competir no mercado. Certo? Porque tudo isso aqui eu tenho que sentar e pensar numa estratégia para que eu tenha vida no mercado. Então, passariam a possuir um papel para contribuir, olha lá, com o objetivo da coordenação, traduzir o objetivo corporativo em objetivos funcionais, como gerir os recursos e quais são as prioridades de melhoria de desempenho. Pronto, então você que está na área de gestão, vai precisar responder essas 4 perguntas internamente para poder o quê? Convencer quem está na ponta a vestir a camisa. Porque não é somente a gratificação que faz o cliente, né, trabalhar direito. Porque a primeira oportunidade que a empresa passar por alguma dificuldade e precisar suspender temporariamente a gratificação, pronto, vai ser uma revolução, né, dentro da empresa. Considerando que os gestores corporativos também avaliam as experiências e vivências do membro da operação, posso imaginar uma perspectiva alternativa, na qual as ideias emergem da base operacional para cima. Porque se, José falou bem, a questão da comunicação, se você se comunica com a quem está sofrendo na ponta e escuta ele, certo? Você consegue o quê? Tentar ter argumento para poder conseguir mudança, né? Então, à medida que a operação vai vivendo, experimentando, a realidade vai aprendendo com eles, achando. Ou seja, é aquela história do ciclo contínuo, nunca para, certo? Aquela melhoria que ela sempre vem. Uma vez colocada em prática uma estratégia tipo top-down, o seu exercício diário pode mostrar os caminhos. Isso pode acontecer porque a estratégia é um exercício teórico. Por quê?
Porque vem de baixo. Ou, desculpa, vem de cima. É teoria. Né? Agora, quando a perspectiva vem de baixo, né? De bottom-up, né? Ele percebe o quê? Quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes e aonde qual é o maior potencial que a empresa possui. Aí eu posso construir o quê? A noção de que deveria ser uma estratégia consolidando alternativa de estratégia formal. Uma é a teoria teórica e a outra é realmente aquela que o pessoal que bota a mão na massa. Ó. Finalizando aqui, ó, terminando aqui, então já não é no final. Perspectiva do mercado, que na verdade quem é que manda, né? Quem manda é o mercado. Não adianta, né, você abrir uma empresa, né, de produtos ecológicos, né, e sua região não tem nenhum perfil para esse tipo de cliente. Ah, mas tem que fazer uma campanha, assim, aí tem que fazer uma campanha primeiro, para depois você entrar. Você entrar para depois esperar os clientes, é difícil. A necessidade dos consumidores, estágio do ciclo de vida e ações dos concorrentes, né? Ou seja, o que é que a gente vai, né? Agir não, vai interferir, né? Vai impactar, né? Na nossa estratégia. É a necessidade do consumidor. Aí vem o consumidor mudou, né? Sei lá, o cara, barbearia, a moda agora o cara ter barba, mas se daqui a pouco a turma dizer agora ninguém quer barba, o cara vai ter que inventar outra coisa. O interesse dos consumidores orienta as ações das operações, né? Aí tem a figurinha aqui que ele vai colocar, ó. Fatores competitivos. Então, o que é que o consumidor valoriza? Preço baixo, alta qualidade. Aí já é uma briga, né? Preço baixo com alta qualidade. Acho que até é melhor o cara colocar preço justo, né? Entre confiável, né? Produtos inovadores, ampla variedade de produtos e habilidade de alteração de prazo ou quantidade de produtos. Aí, ó, preço baixo tem a ver com o quê? Com custo. Eu tenho que melhorar minha geração de custos. Alta qualidade, aí não tem muito o que pensar, que é qualidade. Ser confiável, eu tenho que trabalhar a questão de confiabilidade. Produtos inovadores, aí aqui a flexibilidade é o que manda, né? Hoje em dia, a flexibilidade, você tem que se adaptar, não é o cliente que tem que adaptar você. Né? Você tem que se adaptar ao seu cliente que você busca conquistar. Aí, do estágio de vida, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui eu tenho a introdução ao mercado, aceitação no mercado, a maturidade e depois eu tenho o declínio. Então, veja que isso acontece muitas vezes aqui. Muita empresa já está num certo nível no mercado, né, que ele já começa, vai ter que mudar alguma coisa, né, para poder já se antecipando a sua aposentadoria, né, a sua morte aí do ciclo do produto, né? Então, ó, a introdução é um produto novo, ou seja, o nível de concorrência é baixo, porque não tem concorrente. Com o crescimento, você começa a ter um maior nível de concorrência, e aí você tem que saber quem é que fica, né? Que aí você vai ter que ter uma padronização, que vai ter a ver com qualidade, a maturidade, ou seja, quando você se estabiliza no mercado, e o declínio é uma coisa natural, que é quando o produto começa a ficar defasado, né? Ela não está mais atendendo o que seus clientes procuram. O exemplo fica mais fácil de explicar. Imagina uma pequena lanchonete reconhecida por toda a redondeza, por ter grande flexibilidade, ajustando constantemente o cardápio. Tá? Ou seja, o cara não tem um cardápio fechado. Aí às vezes você vai para um restaurante, um bistrô, né? Aí pede para trocar o champignon por ervilha. Bicho, tem chefe que não aceita trocar. Porque ele estudou e diz que a harmonização do prato se dá com aquilo. E se você não quiser, você pede outra coisa. Então, veja o tipo, né, de flexibilidade que cada empresa tem. Né? Agora, o cara que cobra R$200 no prato, aí ele pode, né, quem paga R$200, ele vai saber
que não vai dar esse vexame lá. Então, tal estratégia do concorrente precisa ser combatida, porque ó, o concorrente ainda oferece serviço de entrega rápida. Tal estratégia do concorrente precisa ser combatida, caso contrário, nossa lanchonete perderá seu espaço no mercado. Ela deve reagir buscando desenvolver o objetivo de desempenho rapidez, ou seja, não adianta você ter a pizza mais gostosa da cidade e levar 2 horas para entregar. Se teu concorrente é do lado, e não é uma pizza tão gostosa, mas em 10 minutos está pronta e está na mesa. Aí a questão do ciclo de vida dos objetivos, tá certo? Aí, ó, recursos da operação. Só para entender cada caso. É avaliar a disponibilidade de recursos transformadores e transformados. O que é que eu tenho para usar? Né? Porque não adianta você pensar em executar um plano que você não tem recursos para fazer. Não adianta. Vai ficar só a ideia. Vai ficar apenas a boa intenção. Né? Capacitações aí da operação. Uma operação não pode entrar em um mercado se não tiver capacidade de produzir de forma que o satisfaça. Então, eu tenho que atender o mercado. Aí, processo da operação, capacidade que a organização tem de usar adequadamente, uma coisa é você ter, e a outra coisa é você usar de forma adequada. E a nossa atividade, a nossa última atividade, pessoal, tá certo? Discorra sobre os efeitos da interpretação incorreta da estratégia corporativa sobre a estratégia da função de produção. Em sua opinião, qual a grande utilidade do conceito trade-off? A questão que a gente falou, que a empresa, né, não dá para... que José comentou aqui, né? De forma sucinta, explique as 4 perspectivas da estratégia de produção. Certo? Esta aqui, ó, será a nossa última atividade da primeira prova. Tá certo? E aí, quando for... Deixa eu pegar a data aqui. Dia 4 de abril, semana que vem, tá certo? Eu vou já dar um feedback às pessoas que já entregaram as atividades. Tá certo? Quer dizer, ó, pessoal, fulaninho, porque às vezes pode ter alguma pessoa que achou que tinha feito alguma atividade e pulou. Tá certo? Ou eu recebi e não computei lá a pontuação. Então, a gente tem uma semana antes da prova para a gente verificar exatamente essas. Mas não, você ainda não tem mais uma semana para poder entregar todas as atividades, tá certo? Mas a partir de terça-feira que vem, eu já divulgo para vocês quem são as pessoas que já estão ok, né? É só estudar. Semana que vem nós teremos a revisão, tá? Nós vamos revisar 4 tópicos. Dos 4 tópicos, 3 vai aparecer na prova e aí na outra semana a gente se encontra, beleza? Deixa eu parar aqui a gravação.